Sejam bem-vindos a essa aula. Eu sou Diogo Hudson, criador da Escola de Heróis. A Escola de Heróis é uma empresa de formação de terapeutas holísticos, coaches e profissionais da área de desenvolvimento humano que querem aprender conosco novas técnicas inovadoras, como a constelação familiar, como o coaching, como a programação neurolinguística e também técnicas ligadas ao desenvolvimento da carreira e da captação de clientes. Se você que está assistindo é terapeuta, trabalha como desenvolvimento humano, seja bem-vindo. Se você também não trabalha nessa área, mas você quer se desenvolver, quer utilizar na sua liderança, quer utilizar isso no seu dia a dia, seja bem-vindo também. Hoje nosso tema é coaching e planejamento de metas. Vamos começar falando sobre conceitos e vamos fazer aí uma série de técnicas e ferramentas com você. Então, vou dividir meus slides com você para a gente começar o nosso trabalho. Peguem um papel, peguem uma caneta, porque hoje eu vou fazer várias ferramentas com você. Então, só assistir essa aula não vai adiantar. Se você simplesmente ficar só olhando, essa aula não vai funcionar para você. O fundamental é que você possa anotar e planejar as metas que você tem na sua vida como um todo. E uma ferramenta maravilhosa para poder utilizar no planejamento de metas vai ser dada aqui, que é o 6W2H. E se você não tiver um papel para anotar, é o mesmo que nada. Então, eu vou pedir a gentileza que você desligue seus celulares, que você desligue aí suas mídias sociais, que você, por favor, pegue um papel, pegue uma caneta e que você se dedique exclusivamente a estudar aqui junto comigo esses conceitos e também os exercícios que eu vou passar para você. Então, vamos lá. Começando a aula aqui falando sobre o que é coaching. O que é coaching? Bom, esse nome, que é um nome que quando você vai para a Europa, quando você vai para os Estados Unidos, você começa simplesmente a visualizar um profissional de sucesso, um profissional que alavanca empresas, um profissional que está sempre ao lado daquela pessoa que ele está ali fazendo trabalho. E no Brasil, a palavra coaching mudou totalmente o cenário nacional, tanto dentro das empresas quanto no dia a dia profissional. O que eu vejo desse mercado? Eu vejo que é um mercado que está crescendo cada dia mais. Tem pessoas que falam que o coaching está banalizado. Essa não é a minha visão. A minha visão é que, às vezes, poucos profissionais que se prepararam muito mal terminaram fazendo um trabalho negativo e o mercado terminou generalizando essa coisa de falar que todo mundo é coach, porque isso não é uma verdade. Para a gente fazer uma comparação, nos Estados Unidos, existem cerca ali de 1 milhão de coaches formados, mais ou menos, e no Brasil a gente tem aí 40, 50 mil coaches formados. Então, se você tiver aí no Brasil cerca de 1 milhão de advogados, quando você tem aí 50 mil coaches formados, olha a diferença de uma profissão para outra. Você tem 1 milhão de advogados formados e tem cerca de 50 mil pessoas formadas na área de coaching. Então, assim, eu estou falando de uma diferença grande e enorme do mercado. E nessas 50 mil pessoas, eu falaria para vocês aí que em torno de 5 mil, 6 mil pessoas é que vivem dessa profissão no Brasil. Então, não é uma verdade que todo mundo é coach, até porque o profissional de coaching, ele precisa ter na veia o empreendedorismo, ele precisa ter na veia o desenvolvimento de habilidades de gestão, de habilidades de marketing, de comunicação. E assim como o coach deve fazer isso, o terapeuta holístico também deve fazer. Seja você terapeuta holístico de barra de Access, seja você de constelação familiar, não importa. O que a gente começa a visualizar aqui é que existe a necessidade de um complemento além da habilidade técnica. E nós vamos falar sobre isso aqui. O que é coaching e de onde vem essa palavra e como é que isso funciona? Na verdade, se você acha que alguém inventou o coaching hoje em dia, você pode estar completamente enganado, porque simplesmente o coaching é uma coisa muito antiga.
Os faraós egípcios, eles tinham sacerdotes como aquele profissional, ou melhor, aquela pessoa que estava ao lado dele dando todo o suporte. Então, o sacerdote dava todo o suporte para o faraó. Então, esse trabalho de coaching é muito antigo. Você tem ali o pensamento socrático na escola de Sócrates, onde as perguntas eram feitas e, através dessas perguntas sendo feitas, as pessoas chegavam a determinadas ideias, caíam em determinados insights. Enfim, ali você já tinha aquilo que a gente chama de coaching, que é um método poderoso de perguntas, insights e novas perguntas para que a pessoa possa chegar a novas ideias e criar novas possibilidades. E como que isso foi criado? Como isso foi desenvolvido? Bom, isso foi desenvolvido por um profissional chamado Timothy Gallwey. Eu tive o prazer de estudar com Timothy Gallwey. Aí estou eu ao lado dele em um congresso e ele fala que coaching é uma relação de parceria que revela e liberta o potencial das pessoas de forma a maximizar o desempenho delas. É ajudá-las a aprender ao invés de ensinar algo a elas. Então, essa daí é a teoria do Tim Gallwey sobre coaching. E ele desenvolveu a metodologia do coaching no mundo através dessa nova forma que a gente visualiza o que é coaching. Recapitulando, a gente tem aí, desde a antiguidade, a pessoa que fica ao lado da outra para poder seguir uma determinada direção. Coach é o profissional que direciona o outro para determinado objetivo, para determinado foco. E esse processo é através de perguntas e através de ferramentas. Então, é isso que a gente faz. E como que funciona esse processo? Como ele foi criado? Ele foi desenvolvido quando o Timothy Gallwey ele foi até uma quadra de tênis, ele colocou alguns profissionais que simplesmente eram executivos, empresários, e começou a comparar eles jogando tênis e o dia a dia deles na empresa. Então, nos Estados Unidos, a palavra coaching tem a ver com treinador. No inglês arcaico, né, que é o inglês de Londres, você tem lá o inglês tradicional, a palavra coach significa como se fosse uma espécie de van, como se fosse um transporte. É aquele transporte que vem do antigo, da antiga tradução do cocheiro. Né? O coach é o cocheiro, é aquele que leva a pessoa de um ponto a outro ponto. Então, esse profissional é aquele que vai estar ao lado da pessoa, fazendo perguntas, criando possibilidades. O coach não dá opinião em nada, ele simplesmente pergunta, pergunta, pergunta. Então, através dessas perguntas, através das ferramentas, ele leva a pessoa a uma direção e a um objetivo. Então, você precisa ter algum conhecimento técnico na área que você está fazendo coaching. Por exemplo, você precisa ser advogado para fazer coaching com advogado? Não. Você precisa ser médico para fazer coaching com médico? Óbvio que não. Você precisa criar maturidade para fazer perguntas estratégicas e aplicar as ferramentas adequadas. Então, diante disso, o que eu tenho para falar para você é que o Timothy Gallwey levava executivos para um campo de tênis e ali ele ia fazendo comparações, utilizando como metáfora o jogo de tênis. Ele chamou isso de the inner game, que significa o jogo interior. E ali ele perguntava para os profissionais, olha, você é executivo nessa empresa, você é um gestor. Agora, a forma que você bateu nessa raquete, você fez com agressividade? Você fez com ansiedade? E como é que são suas tomadas de decisões dentro da sua empresa? O que esse jogo tem a ver com a sua vida? O que esse jogo tem a ver com o seu lado profissional? E assim ele foi aprofundando nessas perguntas e desenvolveu uma metodologia que ele chamou de coaching. Isso passou a ser aplicado em outras áreas, como, por exemplo, isso passou a ser aplicado dentro das empresas, isso passou a ser aplicado em times de futebol americano, isso passou a ser aplicado em vários lugares diferentes. No Brasil, o coaching chegou há mais ou menos uns 10, 12 anos atrás e foi uma grande explosão. E por qual motivo foi uma grande explosão no Brasil? O Brasil passava por um momento de incertezas, incertezas políticas, incertezas econômicas, até o momento que as pessoas começaram realmente a viver uma crise. E as pessoas começaram a ser mandadas embora, as pessoas começaram a ficar totalmente
infelizes na vida profissional, trabalhando em uma empresa, começaram a querer fazer transição de carreira, e o que aconteceu foi que o coaching chegou no Brasil sem nenhum tipo de regulamentação de mercado. Então, cada pessoa foi falando ali que fazia coaching. Às vezes a pessoa nem tinha formação direito, às vezes ela nem sabia direito o que é o coaching. E você vê vários profissionais ainda hoje assim, falando sobre sucesso sem ter sucesso, falando sobre novas possibilidades, falando sobre harmonia familiar e sem ter harmonia familiar. Então, o que a gente começa a visualizar aí é uma falta de preparo realmente daquele profissional de coaching. E eu não estou querendo generalizar. Existem profissionais gabaritados, excelentes no mercado, e o coaching tem ajudado muitas pessoas a se desenvolverem. Então, eu sempre acredito que, independente da metodologia, se for uma psicologia, se for um coaching, se for barra de Access, se for constelação familiar, se for reiki, não importa. Toda ferramenta utilizada para desenvolver o ser humano, ela é válida. E ela é válida porque ela funciona. Ela funciona porque as pessoas acreditam que ela funciona e, ao mesmo tempo, cientificamente, ela tem um embasamento. Existem várias teses de mestrado, doutorado ao redor do mundo falando sobre coaching, mostrando que dentro das empresas esse processo funciona. Se a gente pegar e olhar numa visão mundial, os grandes players do mercado têm um coach. Se você olhar nos Estados Unidos, o Bill Gates, ele tem como coach o Rancharan. O Rancharan é um professor da Universidade de Harvard, que ele é indiano e ele é o guru dos negócios. E ele sempre aconselhou o Bill Gates no processo de mentoria e no processo de coaching. Então, é um pouco diferente, né, o trabalho do Rancharan, mas de uma forma ou de outra ele não deixa de ser um coach. Então, a gente sempre teve, no decorrer das histórias, com os maiores players, sempre teve uma pessoa ao lado, dizendo a direção, criando possibilidades, perguntando. Então, funciona. Funciona na área corporativa, funciona na área pessoal também. O coaching pode ser aplicado em todas as áreas. Pode ser emagrecimento, pode ser negócios, pode ser planejamento estratégico, pode ser em qualquer área, pode ser em relacionamento afetivo, porque a metodologia é sempre a mesma. A metodologia se baseia em 3 etapas. Nós vamos falar aqui com profundidade, mas a gente tem também uma questão de tempo. Por mais que eu queira aprofundar, o tempo também é muito escasso aqui nessa aula. Mas a gente vai falar com um pouco mais de profundidade nessas 3 etapas, mas só para adiantar, eu quero falar sobre qual vai ser o conteúdo dessa palestra, dessa aula. A primeira etapa no processo de coaching é a parte de inteligência emocional. Então, a gente vai atender a pessoa e, ao atender a pessoa, a gente trabalha as emoções da pessoa. A gente vai visualizar que antes das crenças vêm as emoções. Então, não adianta você mudar crença, mudar comportamento e mudar resultados sem tocar nas emoções. E a gente vai falar como que o coach trabalha as emoções. E depois da parte emocional, a gente vai para uma segunda etapa na área de competências e habilidades e depois a terceira etapa na parte de planejamento estratégico e também execução. Minha história com coaching é uma história de que realmente funciona. Funcionou comigo, funcionou com a minha empresa, funcionou com as empresas que eu apliquei. Então, eu trabalhava na área jurídica, não era feliz naquilo que eu fazia. De repente, eu comecei a fazer vários cursos de desenvolvimento pessoal, fiz constelação familiar, fiz coaching, e eu migrei para a área de desenvolvimento humano. E o coaching eu apliquei demais. Eu apliquei tanto em pessoas físicas, apliquei em pessoas jurídicas e empresas e formei pessoas, formei profissionais na área de coaching. Então, para quem não sabe da minha história, eu tenho cerca de 12 mil pessoas que eu já treinei presencialmente no Brasil, fora do Brasil mais de 1.000 pessoas e pela internet mais de 50 mil pessoas já assistiram os meus treinamentos. Já treinei empresas como a Petrobras, como a SEG, como a SEDAI, como o Grupo Stefanini, enfim, são grandes empresas aí. E eu estou contando um pouco da minha história para que faça sentido para você aquilo que eu estou falando. O que eu estou falando tem a ver com a minha experiência pessoal e com a minha experiência profissional. Mais de uma década trabalhando com treinamentos comportamentais e o coaching é uma ferramenta que me ajudou demais. Me ajudou a alavancar escritórios de advocacia, me ajudou a alavancar empresas, me ajudou a alavancar a minha própria carreira. E hoje eu faço esse trabalho online
atuando aí como profissional que faz com que terapeutas e profissionais de desenvolvimento humano tenham mais resultados. Então, vamos começar falando sobre a estrutura do processo. Então, a gente falou que são 3 etapas, e o processo é em 3 etapas, na visão da Escola de Heróis. O processo começa com a fórmula do Tim Galloway, onde a gente vai conceituar como vão ser essas 3 etapas. Existe o potencial, as interferências e o desempenho. O que é o potencial do ser humano? O potencial do ser humano é um objetivo claro e bem definido. O potencial do ser humano aumenta quando esse objetivo ele é claro. O potencial do ser humano se aproxima desse objetivo e trabalha para poder realizar esse objetivo quando ele é bem definido e claro. Só que o grande ponto é esse. As pessoas, às vezes, não param para assistir uma aula como essa e planejar o cenário, às vezes, dos próximos meses ou dos próximos anos, porque muitas vezes as pessoas acham que sabem o que quer, mas elas não sabem o que quer. Quando as pessoas falam assim, o que você quer? Eu quero ganhar dinheiro. Cara, ganhar dinheiro é um objetivo bem definido? Não, não é. Isso não é específico, isso não é claro. Sabe o que vai acontecer com você se você pensar dessa forma? Você vai atirar para todos os lados, mas você não vai ter foco. A gente só consegue florescer alguma coisa se a gente colocar atenção. E atenção é foco. Então, quando a gente fala em objetivo bem definido, é um objetivo específico, com um passo a passo para poder a gente atingir. A gente sempre fica se comparando com outras pessoas, a gente sempre fica no processo de frustração. Poxa, eu não fiz aquilo que eu deveria. Nossa, me sinto culpado por isso. A gente sempre tende a ficar nesse processo de frustração. A gente sempre tende a se comparar com outras pessoas que estão lá no alto do palco, mas você não sabe os bastidores que estão por trás do palco daquela pessoa. Você não sabe quanto que aquela pessoa viveu. Você não sabe se ela é bem-sucedida profissionalmente, mas você não sabe como é que é a vida familiar dessa pessoa. Às vezes a pessoa se sente sozinha. Quantos milionários se sentem sozinhos? Então, quando a gente fala de potencial, a gente tem que olhar não só para aquilo que a gente quer, mas a gente tem que olhar para hoje, para que a gente dê um passo de cada vez. Então, a minha orientação para você simplesmente é virar para você e falar o seguinte: por mais que você queira mirar e se comparar com alguém que é ultra bem-sucedido e isso te gere frustrações, eu falo para você, calma, olha para a tua vida hoje, percebe os passos que você já deu e percebe os passos que você vai começar a dar a partir de agora, porque a gente quer simplesmente fazer algo mágico e complexo e a gente esquece de fazer o café com leite, a gente esquece de fazer o beabá. Então, é muito importante que a gente passe a fazer o beabá. E para fazer o beabá, para fazer o café com leite, a gente tem que ter um objetivo claro e bem definido, porque isso aumenta o nosso potencial. Outro ponto importante é olhar para as nossas qualidades e para os nossos valores. A gente tem uma tendência a ser criado desde pequeno que a gente tem que agradar todo mundo e a gente tem que ser bom em tudo. Isso não é uma verdade. Cara, se você não é organizado, você pode contratar alguém que não seja organizado. Mas se você, por exemplo, é uma pessoa de comunicação e você está lutando para organizar alguma coisa que você não é organizado, você está perdendo dinheiro. Porque o dinheiro entra quando você está no máximo do seu potencial. E o que é estar no máximo do seu potencial? É exercer aquilo que você tem como competência. É exercer a tua utilidade para o meio. Se você é uma pessoa de vendas, uma pessoa de comunicação, e você para poder organizar planilha, você entra num operacional que te cansa, cara, não vai funcionar. Da mesma forma, ao contrário. Se você é uma pessoa introspectiva, cara, esse é teu jeito, não tem nada de errado com isso. Aproveita o teu jeito introspectivo, mas começa a criar possibilidades. Existem pessoas introspectivas que gravam vídeos. Existem pessoas introspectivas que falam no palco, falam em público. Cria possibilidade. Não, você não tem que ser o melhor orador, mas você tem que fazer o que precisa ser feito. Então, olhar para as suas virtudes, olhar para as suas qualidades, isso é uma outra coisa que aumenta o potencial. Então, seguindo em frente. Terceiro ponto importante é o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional para você lidar com os conflitos, para você lidar com questões adversas. Então, isso daí são os 3 pontos principais do potencial.
Lembrando que o potencial, ele tem que diminuir as nossas interferências para poder a gente chegar no desempenho que a gente quer. Essa é a fórmula do Tim Galloway, o criador do coaching no mundo, que eu tive a oportunidade de estudar com ele e conhecê-lo. Então, o que são as nossas interferências? O medo de, por exemplo, se expor. Tem pessoas que têm medo de se expor, né? Tem pessoas que falam assim, mas eu vou me queimar, mas as pessoas vão me criticar. Tá, mas olha só, as pessoas vão te criticar por qualquer motivo. As pessoas criticaram Gandhi, que foi um cara brilhante. As pessoas criticaram Jesus Cristo. E você acha mesmo que as pessoas não vão criticar você? Cara, você pode fazer qualquer coisa, você será criticado. Você pode ser médico, você pode ser engenheiro, você pode ser advogado, ou você pode ser terapeuta. Você vai ser criticado em qualquer área. Se você for bom e se você tiver sucesso, você vai ser mais criticado ainda. Todos nós sofremos críticas. O ponto aí é, você vai ficar com esse medo dentro de você emperrado, deixando você de viver, ou você vai aprender a lidar com ele e você vai fazer as coisas mesmo com medo? Qual a possibilidade que você está criando para esse novo ciclo que você está querendo viver na sua vida? Para essa nova possibilidade? Então, o medo é uma interferência que trava. Outra interferência que trava, baixa autoconfiança. A gente tem a mania de achar que as outras pessoas são o máximo. E a gente ainda falta muito para chegar no nível das outras pessoas. Cara, você é bom, você é muito bom. Se você não acredita, ninguém vai acreditar. Se você é um terapeuta e fala assim, olha, eu vou cobrar R$100 porque as pessoas não pagam, é porque você não está acreditando em você. Isso não tem nada a ver com as pessoas. As pessoas no mundo, não é no Brasil, no mundo, estão dispostas a comprar. O mundo é assim, não é Brasil. O Brasil também é a mesma coisa. Todos estão dispostos a comprar, desde que seja alguma coisa que vai fazer diferença na vida delas. Então, a tua baixa autoconfiança é isso que não deixa você dar o preço. Porque aí você vai colocar desculpa. Fulano tem um currículo enorme, eu não tenho. Mas aí a pessoa não tem dinheiro. Cara, você escolhe quem você vai atender. Você pode escolher uma pessoa que tem uma condição financeira melhor, você pode escolher uma pessoa que não tem dinheiro, e aí você que vai escolher qual a vida que você quer levar. Às vezes, a gente fica escolhendo um público inadequado para poder preencher uma emergência. E tudo bem. Agora, se você ficar a vida inteira atendendo esse público não adequado, aí eu falo para você, você está tentando fazer caridade, mas isso não é caridade. Caridade é quando você faz alguma coisa sem esperar nada em troca. Isso não tem nada a ver com preço. Teu trabalho é o teu trabalho. Você acha que se você entrar numa concessionária da BMW ou da Mercedes ou da Ferrari, se você pedir um desconto, você acha que eles vão te dar um desconto absurdo? Então, por que você não se valoriza? Para que você está dando desconto? Então, é hora de você realmente se valorizar e criar estratégias corretas de marketing e de vendas para o seu trabalho. Então, uma interferência muito grande é a baixa autoconfiança. Outra interferência muito grande que acaba com a gente é a falta de reconhecimento. Mas a gente fala na escola de heróis que a falta de reconhecimento, muitas vezes, é a falta de reconhecimento dos pais. E às vezes a gente passa a vida inteira tentando buscar esse reconhecimento dos pais. Só que o que eu quero falar para você é que isso é um inconsciente. Você às vezes não sabe disso. No fundo, você não precisa de reconhecimento. Se você sabe que você é bom, para que você precisa de tapinha nas costas? Então, essa interferência pode estar te prejudicando. Outra interferência, o perfeccionismo. Nunca está bom. Sempre falta uma coisa, sempre falta outra, sempre falta não sei o quê, né? Outra interferência que acaba com a gente, fazer as coisas para tentar impressionar. Você não precisa impressionar ninguém. Você não precisa provar para ninguém o seu trabalho. Quem quiser ser seu cliente, será. Quem não quiser ser, não vai ser. E tudo bem. A pessoa tem todo o direito de não gostar do seu trabalho. Não fique tentando impressionar as pessoas. Faça o que precisa ser feito. Ponto.
Outro ponto, as frustrações. A gente, às vezes, gruda e segura, né, nas frustrações anteriores, no nosso passado. Isso acaba com a vida da gente. As preocupações, enquanto as frustrações são ligadas ao passado, as preocupações são ligadas ao futuro. E, cara, tem pessoas que só vivem com preocupação. A pessoa não fala nem do momento presente. Ah, vamos fazer um piquenique? Ah, mas e se chover? Tem pessoas que são assim. Vamos fazer uma viagem? Ah, mas se o avião cair? Cara, você está vivendo ou você está sobrevivendo? Ah, mas no final do mês as contas não vão dar. Cara, mas hoje, vamos lá, hoje. Você já tomou um banho? Você já curtiu que você tem água para tomar banho? Você já curtiu que você tem comida para você comer? A gente está sempre no futuro ou no passado, mas é o momento presente que faz tudo acontecer. Então, a minha palestra aqui para você, essa aula, é focada na nossa realização, na nossa satisfação, na nossa gratidão pelas coisas que a gente já conquistou. E planejar o futuro, porque a vida é feita de objetivos, é isso que faz a gente evoluir, crescer, se desenvolver. Então, olhar para as frustrações e preocupações como interferências que acabam com a vida da gente, projetos engavetados. Cara, como a gente se culpa porque a gente não coloca os projetos em execução. É hora de tirar esse projeto da gaveta, colocar esse sonho na mesa e transformar esse sonho no planejamento, que ele possa ser executado e real. Além desses projetos engavetados, as nossas crenças limitantes, eu não sirvo para isso, eu não tenho capacidade. Olha quantas crenças limitantes. Ah, não, dinheiro só é bom para quem vem de berço. Existem possibilidades. Ah, crenças limitantes. Ah, eu não tenho capacidade para dar aula. Eu não gosto de gravar vídeo porque eu fico feio no vídeo. Isso é crença limitante. Se você tiver que fazer o vídeo para poder impactar vidas, você tem que fazer, não tem outro jeito. Então, essas interferências podem estar acabando com a sua carreira, com a sua vida pessoal. Então, para você aumentar o potencial e ter o desempenho que você quer, é necessário eliminar essas interferências, ou melhor, aprender a lidar com elas. Eliminar talvez possa ser algo muito, muito extremo, e eu não acho saudável o que é extremo. Então, eu sinto que é melhor você aprender a lidar com essas interferências. E assim você vai ter o desempenho que você tanto deseja na sua vida, equilibrando suas emoções, desenvolvendo foco, com habilidades e com resultados sendo desenvolvidos. Então, a primeira fase de um trabalho de coaching é o trabalho emocional. E você pode perceber claramente como que você pode ter se identificado com as coisas que eu falei aqui. E como é que funciona essa fala? Essa fala não é só do Diogo, essa fala é interna nossa. Todos os dias nós temos duas vozes em cada tomada de decisão, em cada momento. De um lado, é uma consciência superior, auspiciosa. O que é auspiciosa? É entusiasta, alta astral, otimista, alegre. Essa consciência superior, ela é construtiva, ela é criativa. Isso é a consciência superior. Só que, ao mesmo tempo, você tem dentro de você uma consciência inferior, a consciência da compulsão, a consciência da repetição, a consciência da destruição. E aí eu viro para você e falo o seguinte, em que você acredita de verdade? Sabe, quando alguma pessoa faz uma sessão comigo e a pessoa está muito para baixo, eu pergunto para ela se ela acredita em Deus. E ela fala que acredita. Eu falo assim, você acredita em Deus? Então, o teu Deus é o Deus da morte, o teu Deus é o Deus da tristeza, o teu Deus é o Deus que tira tudo de você, que tira as pessoas que morrem próximas a você, que gera doença. Esse é o seu Deus? Agora, será que o teu Deus não é o Deus divino do amor? Não é o Deus que cria possibilidades, que gera esperança, que une as pessoas, que construiu a família, que construiu o ser humano? E qual Deus você está acreditando? Então você está orando para Deus sempre na escassez? Se Ele colocou tudo no mundo e te deu a oportunidade de viver ao invés de sobreviver, você está orando para Deus, para a sua sobrevivência? Eu estou falando isso não com cunho religioso, não estou falando isso com nenhuma base religiosa, eu estou falando isso com a base das crenças. Como que a gente acredita naquilo que mais nos move? E para muitos, o que mais nos move é Deus.
para outros é um filho, para outros é a própria pessoa, e cada um tem a sua crença, não estou duvidando de ninguém, só quero demonstrar aqui para você esse conceito da consciência. Por qual motivo a gente coloca no externo a solução para todos os nossos problemas? Será que não é hora da gente começar a assumir a responsabilidade? E se a gente construiu tudo que construiu, ótimo. E se a gente não construiu, ótimo. Tudo está sempre certo. Essa é a nossa evolução. Talvez você não respeite os seus próprios limites, talvez também você não olhe para a sua vida como satisfeito pela própria vida. Às vezes a gente olha para a nossa vida sempre faltando alguma coisa, ou na escassez, na espera de que alguém tem e eu não tenho. Mas você também pode ter, porque é abundante para todos. Qual é a possibilidade que você cria? Continuar na escassez ou criar a possibilidade de abundância? A vida é morte ou a vida é vida? Todo mundo morre. Mas qual é a possibilidade que você está criando? De viver e morrer no momento que você tem que morrer? Ou de sobreviver? E tem pessoas que vivem a morte em vida. Então, eu não estou falando aqui no caso de doenças, nada disso. Isso tem que ser tratado com muita seriedade. Caso de depressão, caso de pânico, isso tem que ser tratado com seriedade, isso não é uma brincadeira. Mas o que eu estou falando são aquelas pessoas que ficam pensando e não executam. Aquelas pessoas que entram em sofrimento e se matam, porque se culpam e se arrependem do que não fizeram. Não tem nada de errado com aquilo que a gente não fez. Talvez a gente não tivesse recursos, talvez a gente não tivesse maturidade. A gente precisa se aceitar e honrar a nossa história. E aí sim, a gente tem força para construir uma nova possibilidade para a nossa vida. Então, tudo isso que eu estou falando é a primeira parte, quando a gente faz coaching com alguém, que é a parte do desenvolvimento da inteligência emocional. Eu vou fazer aqui uma ferramenta com você nesse momento. Eu quero que você pegue aí uma caneta e um papel e que você liste as coisas que eu vou falar aqui agora. Primeiro ponto, eu quero que você coloque 10 características suas, positivas ou negativas. Esse exercício é sensacional. Eu adoro esse exercício. Esse exercício mudou muito a minha forma de pensar e me perceber profissionalmente. Então, coloque 10 características suas. Exemplo, comunicador, entusiasmado, desorganizado, alegre. São características. Coloque aí 10 características suas. Você pode considerar a sua autoavaliação, mas você também pode considerar feedbacks que você recebe de outras pessoas. Liste aí as 10 características. Agora eu quero que você também enumere 3 características positivas suas. De todas essas características que você viu aí, que você listou, eu quero que você enumere as 3 principais características positivas daquilo que você foi, daquilo que você é e daquilo que você quer continuar sendo, tanto na sua infância, quanto na sua adolescência, quanto na sua vida adulta hoje, quanto na sua vida adulta do futuro. Enumere 3 características positivas que você foi, que você é e que você quer continuar sendo. Então, você pegou 10 características e das 10 características você vai pegar as 3 positivas que você foi, que você é, que você quer continuar sendo. Terceira pergunta. Em qual área ou momento da sua vida hoje você consegue visualizar esses recursos de forma mais intensa? Em qual área ou momento da sua vida hoje você consegue visualizar estes recursos, que são essas 3 características positivas, de forma mais intensa? 4. Como estes recursos, essas características, podem te ajudar hoje, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional? Encontre as 3 características e compartilhe comigo quais são as suas 3 características.
pode compartilhar por e-mail, pode compartilhar no chat do Facebook, pode compartilhar no WhatsApp, não importa. Eu quero saber quais são as suas 3 características positivas. Agora eu vou explicar o que é esse exercício. Esse exercício se chama zona de genialidade. Então, preste atenção na explicação do exercício. O que demonstra que uma pessoa é um gênio? O que demonstra? O que demonstra que aquele ser humano é um gênio é que ele está no máximo da potencialidade dele. E o que é estar no máximo da sua potencialidade? É estar nas suas características de essência. Quando você está diretamente ligado às suas características de essência, você assume os seus valores. Você aumenta as crenças que te impulsionam. Você cria um melhor relacionamento com as pessoas. Você ensina para as pessoas aquilo que você tem de bom. Você impacta vidas. Então, o que eu estou querendo trabalhar com você nesse exercício? Na tua parte emocional. Eu quero que você visualize aquilo que você tem de melhor. Onde você habita a sua zona de genialidade? Será que você não está olhando para a sua zona de genialidade? Se você é um comunicador, como eu, sou uma pessoa que fala pelos cotovelos. Hoje eu cheguei em casa e contei a história de 2 pessoas. A minha mulher falou, nossa, que incrível essas pessoas, são seus amigos de infância. Eu falei, não, era o motorista do Uber. Eu peguei o motorista do Uber, peguei o Uber e saí conversando com ele. Então, eu sou comunicador. É uma característica minha, positiva. Então, eu me comunico com as pessoas. Já imaginou se eu sentasse numa redoma de vidro e trabalhasse olhando para as paredes, simplesmente fazendo planilhas de Excel? Isso não tem nada a ver com a minha característica de essência. Então, às vezes as pessoas reclamam da vida profissional delas, mas elas não olham para a própria essência. Elas criam personagem. E criar personagem é objeto das pessoas adoecerem e até mesmo se matarem. Porque muitas vezes quando a pessoa tem um pensamento suicida, é porque ela projeta alguma coisa que ela não é. Ela está projetando um personagem. Porque se ela projetasse ela mesma, ela ia perceber que na sua essência, ela tem a centelha do divino. Ela tem a centelha do Criador. Mas quando ela projeta um personagem, ela começa a se comparar. E por comparação, a gente sempre sofre. Porque aquela pessoa que tem o resultado que eu não tenho, ela é ela e eu sou eu. Eu não tenho como entrar naquele personagem. Simplesmente, se eu fizer isso, eu entro em sofrimento. Então, o meu objetivo aqui, trabalhando nessa primeira parte, é trabalhar a inteligência emocional com base naquilo que você é bom e que você tem de talento. Então, a gente está falando de zonas de genialidade. E eu quero contar uma história. Poucas pessoas conhecem essa história. O Ayrton Senna, ele foi para a Europa, ele pilotou carro de corrida, ele correu em vários circuitos do Brasil, e depois a coisa começou a ficar muito complicada para ele. E ele começou a desistir da carreira. E aí ele foi trabalhar como gerente de uma loja de material de construção. E na loja de material de construção, ele não estava no máximo do potencial dele. E ele virou para o pai e falou assim, pai, eu sonho em correr, e minha vida é correr. Minha vida não é vender material de construção. Não tem nada de errado vender material de construção. Mas eu quero pilotar um carro. Eu quero voar longe. Eu quero voar alto. E aí, depois, é que ele resolveu voltar a correr. Mas agora você imagina o Ayrton Senna, um dos maiores pilotos da história do automobilismo, se ele estivesse trabalhando numa loja de material de construção. Ele não estaria na sua zona de genialidade. Logo, provavelmente, ele não iria ter o sucesso que ele teve. A mesma coisa você que está ouvindo essa aula. Se você está em algum lugar onde você não está habitando sua zona de genialidade,
você vai entrar em conflito com você mesmo todos os dias da sua vida. No trabalho, as pessoas criam um personagem e muitas vezes começam a trabalhar num lugar que não gostam, simplesmente por dinheiro, porque simplesmente elas querem fazer aquilo, mas aquilo não é a essência delas. E como elas não habitam a zona de genialidade, elas entram em sofrimento e conflito. É mais simples do que a gente imagina. Vamos olhar para a zona de genialidade e vamos aprofundar agora. Então, por exemplo, eu sou um comunicador. Eu sou uma pessoa que fala em público. Então, a comunicação é algo que eu fazia quando eu era criança, que eu falava com todo mundo. Eu fazia quando eu era adolescente, eu tinha amizade com todo mundo. E eu faço hoje, eu falo com todo mundo, seja no palco, seja fora do palco. Eu sempre estou falando com todo mundo. Agora, presta atenção. Se eu trabalho como comunicador, eu sou feliz na minha profissão? Sou feliz na minha profissão. Eu posso ensinar para as pessoas a minha característica de essência? Sim, eu posso ensinar as pessoas como dar aula, como dar treinamento, eu posso ensinar as pessoas a falar em público. Eu tenho autoridade para fazer isso. Por qual motivo eu tenho autoridade? Porque eu estou conectado com a minha característica de essência. E se alguém me criticar? Critique. O que eu posso fazer? Eu vou virar para a pessoa e vou falar, você tem o direito de me criticar. Tudo bem. Agora, tem pessoas que vão gostar daquilo que eu faço. Essas pessoas serão meus clientes. E quem não quiser ser meu cliente, tudo bem. Não tem problema nenhum. Agora, eu vou receber críticas? Sim, eu, você e todo mundo. Mas quando a gente está conectado nas nossas características de essência, por mais que nós possamos receber críticas, nós temos força para poder seguir adiante. Faz sentido para você isso que eu estou falando? Então, isso daí é a primeira parte do que a gente fala sobre coaching. Segunda parte sobre coaching, a gente vai falar sobre competências e habilidades. E aqui a gente tem uma estrutura que o Tony Robbins, um dos maiores coaches do mundo, costuma falar. Nossas competências e nossas habilidades são diretamente ligadas às nossas crenças. Então, a gente tem uma crença. A vida é bela. A vida é uma luta. A vida é muito difícil. Cada um tem uma crença sobre o que a vida é. O trabalho é árduo. O trabalho é lucrativo. O trabalho é realizador. Cada um tem uma crença. O dinheiro é, tem gente que vai falar, o dinheiro é sujo. O dinheiro é a causa de todo o mal. O dinheiro é alegria. O dinheiro é gastar. O dinheiro é poupar. Cada um tem uma maneira de olhar para o dinheiro, para o trabalho e para a vida. O que eu quero desenvolver com você aqui nessa teoria? Preste atenção nesses slides. Eu vou mostrar para você como é que funciona na prática essa estrutura. A gente tem crenças. A gente tem crenças. Essas crenças, elas podem aumentar ou diminuir esse potencial. Elas podem alavancar o seu potencial ou diminuir. Esse potencial, ele vai ser transformado em ações. Se você está no máximo do seu potencial, você está habitando a sua zona de genialidade. Logo, você vai ter força para agir. Você vai ter entusiasmo para agir. Essas ações vão gerar resultados. Você precisa de persistência e de consistência. Esses resultados vão alimentar essas crenças. Então, o que a gente aprende com isso? O que a gente consegue visualizar nessa estrutura? A gente consegue visualizar que quando você tem uma crença limitante, essa crença automaticamente acaba com o seu potencial. E essas ações, elas vão ser ações negativas para você. E essas ações negativas vão gerar resultados ruins e você vai terminar concordando com isso. Então, vamos imaginar você terapeuta e você acredita assim, eu não posso cobrar muito caro não, porque eu estou aqui para ajudar e para transformar as pessoas.
Cara, e aí você não paga o seu aluguel, você não paga as suas contas, porque simplesmente você está ajudando todo mundo. Desculpe, mas para ajudar os outros você tem que estar bem. Será que você está bem? Se você alimenta a crença da escassez para você, quem você vai atrair? Você vai atrair pessoas com escassez. Agora, se você cria a possibilidade de uma crença que alavanque o seu trabalho, olha, eu acredito que cobrar o justo faz sentido para mim, porque eu já estudei muito, já fiz muitos cursos, que era uma nova possibilidade profissional na minha vida. Eu preciso de prosperidade, eu acredito nisso. Como vai estar o teu potencial? Você vai alavancar esse potencial. Esse potencial vai crescer, você vai se empolgar, você vai atrair pessoas que realmente pensam que nem você, com abundância, com vontade de ter prosperidade. Esse potencial vai trabalhar ações. Então, se você tem prosperidade, você quer prosperidade, você precisa ser produtivo. Tudo que é produtivo é rico. E o que não é produtivo? É perder a possibilidade. Então, se você não grava vídeo porque simplesmente você acha que as pessoas vão te criticar, você está acabando com o seu potencial, porque você está com uma crença limitante que as pessoas que estão ao seu redor vão te criticar. Ao invés de você olhar para a crença e falar, cara, se uma pessoa olhar e gostar, ela vai ser o meu potencial cliente. Então, essas crenças vão aumentar o potencial. Esse potencial vai fazer com que as suas ações estejam de acordo com a sua missão de vida. E essas ações vão gerar resultados. E quando você tem um resultado top, você vai celebrar isso. E quando você celebrar, você vai se empolgar mais ainda, vai se entusiasmar. E aí você aumenta a crença, você acredita mais ainda. Presta atenção no ciclo de performance. Então, você tem aqui é ciclo de performance, tá? Então, você tem um ciclo de performance da seguinte forma. Você tem uma crença, cobrar caro não é possível, o mercado não funciona dessa forma, as pessoas não têm dinheiro para me pagar, eu vou ajudar todo mundo, vou fazer de graça. Cara, como é que vai ficar o teu potencial? O teu potencial vai ficar desequilibrado, você vai tentar ajudar todo mundo, mas não vai se ajudar. Quais as ações que você vai fazer? Você vai ficar introspectivo, você vai dar desculpa, você vai falar que você não é pronto para fazer aquilo. Você vai falar que você não é bom para fazer aquilo. Você vai começar a se comparar com fulano, que é bom, que você não é. Você vai olhar para as ações e vai falar assim, vídeo, não, é muito difícil de fazer. Postagem nas redes sociais, não, é muito complicado. Quais os resultados que você vai ter? Eu não estou tendo cliente, nossa, está complicado. Pois é, aí no dia seguinte você fala, está muito complicado isso. Viver nessa parte de terapia, de desenvolvimento humano, não é possível. Agora, se você alimenta outro tipo de crença, existe uma nova possibilidade. Vamos pensar com abundância, vamos atrair clientes milionários, vamos criar a possibilidade de atender gente que vai me impulsionar. Quando você atende uma pessoa que não tem condição financeira, essa pessoa provavelmente vai te indicar outra pessoa que também não tem condição financeira. E aí, quando você atende uma pessoa que tem um pouco mais de condição financeira, ela vai atrair outra que tem também. E aí, o que acontece aqui? A tua crença vai impulsionar o teu potencial. Esse potencial vai impulsionar uma série de ações. Você vai precisar fazer o que precisa ser feito. Se tem que gravar vídeo, você grava. Se tem que dar palestra, você dá. Se você tem que atender as pessoas para poder ir além do seu horário, você atende. E vai. E isso é resultado. E esse resultado você vai celebrar e vai trabalhar as crenças e vai. Então, tudo que é ligado à competência e à habilidade tem a ver com a estratégia que você usa na sua vida. Então, o que eu quero falar com isso? Eu quero falar para você o seguinte, que é muito importante que você se dedique e não tenha um único ganho exclusivo do atendimento individual. Você tem que atender individualmente, você tem que criar grupos, você tem que trabalhar pela internet e criar produtos online, você tem que ir até uma empresa e atender. Tudo isso a Escola de Heróis te prepara. A Escola de Heróis te prepara para isso tudo. Então, esse é o caminho do terapeuta. Então, quando a gente fala em competências e habilidades, a gente fala em um exercício que eu vou fazer com você aqui.
o exercício de habilidades e de competências. Geralmente, a gente acha que a competência e a habilidade é só a habilidade técnica. E aqui eu trabalhei 4 pilares, onde nesses 4 pilares eu quero fazer uma reflexão com você. Então, pegue aí um papel e uma caneta para que você possa colocar de 1 a 10, o teu nível de satisfação em cima de cada um desses pilares. Então, vamos lá. Inteligência emocional. De 1 a 10. Desculpa. Qual é o teu nível de inteligência emocional de 1 a 10? Em relação à sua profissão, em relação àquilo que você quer conquistar e você acha que está muito distante, em relação ao teu relacionamento interpessoal na vida profissional, em relação ao seu relacionamento familiar, também é importante você avaliar como está a tua inteligência emocional, até porque quando você se aborrece em casa, você leva isso para o trabalho. É a vida da gente. Outro ponto, habilidade técnica. De 0 a 10, o quanto que você está satisfeito com a tua habilidade técnica. O que mais que você precisa aprender? Eu sempre falo que o terapeuta profissional, o coach profissional, o psicólogo, o médico, o advogado, o profissional que é bom, ele deve estudar a vida toda. Então, estudar requer investimento. E esse investimento tem retorno. Então, a habilidade técnica, a gente precisa investir. Investir nosso tempo, investir nosso conhecimento, investir dinheiro para poder fazer cursos e se desenvolver. Tudo isso é necessário para a gente desenvolver a nossa vida profissional. Habilidade técnica. De 1 a 10, o quanto que você está satisfeito com a tua habilidade técnica. Outro ponto que é importante, habilidade de vendas. Capacidade que você tem de trazer as pessoas para poder ouvir aquilo que você faz e, além disso, experimentar aquilo que você faz e efetivamente fechar com você o seu trabalho. Pode ser um processo de coaching, pode ser uma sessão de constelação familiar, pode ser um processo terapêutico, não importa. Quanto que você se dá de 1 a 10 no teu nível de satisfação com habilidades de vendas? Como é que você se vende? Você fala sobre emoção, emoção é abstrato. Emoção as pessoas não valorizam. As pessoas não olham para o lado emocional, só quando estão muito ruins. Isso é fato, isso é social. Isso não é o Diogo que está falando. Tanto que a pessoa prefere muitas vezes fazer uma cirurgia que é caríssima do que pagar um terapeuta para poder resolver uma questão emocional e a pessoa sabe que é emocional. Por qual motivo na cirurgia bariátrica 70% a 80% dos pacientes voltam a engordar depois da cirurgia? Às vezes superam o peso anterior da cirurgia. Porque tem questões emocionais ali envolvidas e a pessoa não quer trabalhar. Então, a pessoa prefere não trabalhar o emocional. E isso é social. Então, se você se vende como um profissional que trabalha as emoções, peço desculpas a você, sinto muito te informar, mas você não será valorizado e as pessoas não vão pagar o justo por aquilo. Existe um jeito de você se vender, e eu falo isso na Escola de Heróis, que é você valorizando aquilo que a pessoa precisa, não aquilo que você tem. A pessoa não quer saber a técnica que você vai trabalhar com ela, ela quer saber do benefício e do resultado. Então, se você fala, eu trabalho com terapia holística e aplico barra de Access e Reiki, cara, a pessoa nem sabe o que é. Agora, se você virar para a pessoa e trocar, com o que eu trabalho, antes de eu falar o que eu trabalho, com o que você trabalha? E qual é o teu desafio? Você trabalha como empresário e tua vida lá é muito estressante? Pois é, eu tenho um programa exclusivo para empresários que têm a vida estressante e esse trabalho eu faço no meu consultório e ele é um trabalho que é muito personalizado. Então, assim, ele não é barato. Mas qual o problema que ele resolve? Você vai aprender a lidar com a sua ansiedade,
você vai ter mais foco, mais equilíbrio e vou colocar muito mais dinheiro no seu bolso depois de fazer esse programa. Porque com foco, equilíbrio e simplesmente produtividade, você vai ganhar rios de dinheiro. Você quer fazer uma sessão de entrevista? Ah, legal. Eu não sei se eu vou poder te atender, porque eu não tenho tempo. Mas eu vou pegar o seu contato aqui e te falo. É totalmente diferente a maneira de vender. Então, você trabalha essa habilidade de vendas como terapeuta, como coach, como psicólogo, como profissional de desenvolvimento humano, ou até mesmo se você está assistindo aqui e for de outra área. Outro ponto, comunicação e networking. O que você está fazendo de marketing para o teu trabalho evoluir e acontecer? Coloca de 1 a 10 aí o teu nível de comunicação e o teu nível de networking. Você frequenta grupos de empresários? Você frequenta palestras gratuitas para poder divulgar o seu trabalho? Quando tem algum encontro que as pessoas te chamam, você vai para conhecer gente nova? Ou você fica enfurnado dentro de casa? Um profissional precisa ir. As pessoas precisam te ver. Você grava vídeos, você posta na internet. Olha quantas possibilidades que a gente pode criar aqui. Então, essas são os 4 pilares aí para você desenvolver. Então, coloque nota de 1 a 10 para que você possa visualizar hoje a tua vida profissional no que você precisa melhorar. Observe as notas que estão maiores, observe as notas que estão menores e foque naquilo que você precisa. Tá bom? Vamos ao próximo. A gente falou, então, em inteligência emocional, a gente falou sobre competência e habilidades, que é a segunda fase, e agora a gente entra na terceira fase, que é o planejamento e a execução. Então, preste atenção nisso aqui. As emoções, elas vão gerar ou deixar de gerar hábitos. Esses hábitos vão deixar de gerar ou vão gerar comportamentos. E esses comportamentos vão gerar ou deixar de gerar resultados. Então, vamos imaginar aqui uma pessoa que é terapeuta e que ela quer abraçar o mundo. Ela se coloca no final da fila, é como se ela carregasse um piano em cauda nas costas, ela está super mal, e aí ela atende pessoas, às vezes, num consultório, pode ser um psicólogo, pode ser um terapeuta holístico, aí vai lá, atende as pessoas por R$30 no plano de saúde, um psicólogo, por exemplo, R$50 no plano de saúde, trabalha de 8 horas da manhã até 10 horas da noite, quando chega em casa está estafado, está cansado, está triste. Então, passa o dia inteiro, às vezes, fazendo uma cara de paisagem para o cliente. Quando o psicólogo atende no plano de saúde, às vezes ele não dá a devida atenção e ele vai se achar injustiçado. Qual vai ser o hábito dessa pessoa que se acha injustiçada? O hábito de falar para todo mundo: poxa, o trabalho terapêutico não dá dinheiro. Poxa, é uma luta essa vida. E, cara, a gente vai carregar essa crença que vai se transformar num hábito. Esse hábito vai gerar um comportamento. Eu vou fazer sempre do mesmo jeito, eu não vou procurar uma nova possibilidade, eu vou criticar tudo e a todos. Então, quem ganha dinheiro está errado, quem faz marketing está errado. Esses são os comportamentos que a gente costuma ter. A gente não cria possibilidade, a gente resiste. E quais os resultados? Essa pessoa ficará no mesmo lugar, criticando todo mundo. Então, a gente reclama às vezes, mas a gente não trabalha o passo a passo. Emoções geram hábitos, hábitos geram comportamentos, comportamentos geram resultados. E como é que a gente faz para poder caminhar nesse sentido? A gente precisa planejar, a gente precisa colocar no papel um objetivo grande e transformar isso em metas, em pequenas metas que nós vamos alcançar cada uma delas para depois realizar um objetivo maior. Então, eu quero que você pegue novamente um papel e uma caneta e nós vamos aqui para o último exercício dessa aula. É um exercício de planejamento. Então, eu quero que você imagine algum objetivo que você tenha daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. Se eu virasse para você e falasse assim, olha, daqui a 1 ano, se a gente estivesse na festa de Natal, jantando, daqui a 1 ano, ou numa festa de Réveillon,
O que você gostaria de falar para mim que aconteceu na sua vida que hoje ainda não aconteceu? Eu quero que você desenhe esse objetivo. Então, vamos lá. Resultado esperado. Qual o resultado de forma clara e específica que você quer daqui a um ano? Então, eu quero que você coloque como resultado o faturamento seu mensal. Eu quero que você coloque como resultado, se você, por exemplo, quer ter filhos, o resultado esperado do nascimento dessa criança, coloque de forma clara e específica o resultado esperado, que é eu estou querendo comprar um apartamento, por exemplo, eu estou querendo comprar um carro, eu estou querendo melhorar em 20% o meu faturamento, não importa. Eu quero que você coloque aí um resultado esperado, de acordo com esse slide. Além desse resultado esperado, eu quero que você escreva do lado uma fotografia de como se ele já tivesse acontecido. Então, nessa fotografia, você vai colocar as pessoas mais importantes que estarão com você daqui a um ano, comemorando e celebrando esse objetivo. Eu quero que você coloque nessa fotografia qual música que está tocando nesse lugar, em que lugar que você vai estar. Então, por exemplo, vamos imaginar que o seu resultado esperado seja aumentar seu faturamento em 30%, atendendo como terapeuta holístico e fazendo grupos que você não faz hoje. Fotografia. Imagine você chegando no Natal, na casa da sua mãe, e você falando na casa da sua mãe, olha, eu adoro quando toca essa música. Essa música que está tocando é a mesma música que eu uso no meu trabalho de grupos. Então, está tocando essa música, as pessoas que estão ao seu redor, é o seu filho, é o seu marido, é a sua esposa, você está ali dialogando, criando a possibilidade de celebração diante de tudo que já aconteceu durante esse último ano. Então, seja bem realista, mas visualize isso enquanto você estiver escrevendo aí esse objetivo. Outro ponto, a motivação, a segunda camada, que é exatamente o que te motiva a fazer isso. Independente do que vai acontecer, das adversidades, dos problemas. Gente, crescer leva a gente a sair da zona de conforto, a parar de procrastinar. E a gente precisa estar motivado. O que é motivado? É ter motivos próprios. O que é motivação? Motivação, muitas vezes, a gente precisa, não é quando a gente tem vontade, é quando a gente está sem vontade. Não é geralmente para fazer aquilo que a gente gosta, é para fazer aquilo que a gente não gosta. É aí que você precisa da motivação. É essa motivação que eu quero que você escreva. O que te motiva? São as pessoas? É o quê? É o seu filho que te motiva? É o desenvolvimento financeiro para você dar um conforto melhor para sua família? É o impacto na transformação das pessoas? O que te motiva de verdade? Que faz com que você faça muitas coisas que você não goste. Por exemplo, eu adoro fazer a escola de heróis, eu amo dar aula, mas eu tenho que fazer muitas vezes aquilo que eu não gosto, que é mexer na minha máquina de e-mails, é mexer na minha máquina do Facebook, é digitar o e-mail. Eu não gosto de fazer isso, mas é necessário fazer. E o que me motiva? O que me motiva são os sorrisos da escola de heróis. Quando as pessoas se formam, quando as pessoas falam para mim, Diogo, eu estava desistindo da minha carreira como terapeuta, mas agora eu estou feliz e eu tenho cliente. Eu fico mega feliz, porque eu sei que ela está multiplicando esse conhecimento que eu adquiri estudando com tantas pessoas extraordinárias ao redor do mundo. Eu sei que essa pessoa está multiplicando as técnicas que eu aprendi em mais de 50 países que eu visitei. Técnicas, culturas, e eu preciso me multiplicar. E eu sei que os terapeutas vão me multiplicar. Então, é isso que é a minha motivação. É isso que dá sentido de fazer o que eu faço. Eu poderia só atender empresa. Eu sou um ótimo profissional para treinar empresas. Eu sou bom nisso. E eles pagam muito bem. Mas eu prefiro me dedicar
a formação de terapeutas, porque eu acredito plenamente que aquilo que eu ensino não existe numa faculdade, por exemplo. Aquilo que eu ensino, eu falo para você que geralmente 90, 95% das coisas que eu falo são técnicas internacionais. Então eu sei que às vezes a pessoa não vai ter acesso a isso. Então eu fico muito feliz e motivado quando as pessoas aplicam essas técnicas. Então isso é motivação. Outro ponto é a responsabilidade de 0 a 100%, o quanto que você está responsável e comprometido de verdade. Agora anota o que é responsabilidade. Responsabilidade é lidar com as adversidades. Se eu falar na internet, eu serei criticado. Eu estou responsável sabendo que eu serei criticado e está tudo bem, não tem nada de errado nisso. Se eu empreender, eu sou responsável pelo risco. Isso é responsabilidade. Responsabilidade de você montar o seu negócio, responsabilidade de aumentar o seu faturamento, responsabilidade de você tocar em paralelo com alguma coisa que você já tenha hoje. Isso é responsabilidade. Comprometimento de 0 a 10. Então, tua responsabilidade para lidar com as adversidades é uma coisa. O comprometimento de 0 a 10 é o quanto você realmente está fazendo. Cara, eu tenho que gravar vídeo, mas eu já gravei? Não, então você não está comprometido. Eu tenho que montar um grupo de WhatsApp. Você já montou? Você não está comprometido. Não está. Você pode falar, eu estou comprometido. Não, mas não está. Se você não está fazendo, você não está comprometido. Postagem no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Está fazendo? Você não está comprometido. Coloca de 0 a 10 o teu comprometimento e escreve os motivos que você não se compromete com as coisas que você deveria fazer. Escreve o motivo. Escreve também as desculpas. Agora eu quero que você coloque aí uma tarefa, uma ação com uma data. Qual é o seu primeiro passo? Essa é a tarefa que eu quero que você coloque. Coloque essa tarefa e coloque uma data. Nada de abstração. Ah, eu vou melhorar a minha ansiedade. Isso é abstrato. Ah, eu quero empreender. Isso é abstrato. Qual é o primeiro passo? Nem que seja uma pesquisa pela internet. Isso é concreto. Tarefa e ação são coisas que têm que ser concretas, com datas. Beleza? Vamos adiante. Tomada de consciência desse objetivo que você desenvolveu. Quais são os pontos hoje que te impedem de alcançar esse objetivo? Eu quero que você reflita. Ah, o que me impede hoje, você pode falar até que é o mercado, que são as pessoas, mas eu quero que você fale da tua autorresponsabilidade. O que me impede de alcançar esse objetivo é minha preguiça. O que me impede de alcançar esse objetivo são as minhas crenças limitantes. O que me impede de alcançar esse objetivo, eu não tenho um celular bom para filmar, eu vou comprar um celular bom. Algo que te leve para a ação. Quais são os seus talentos e os seus diferenciais que te ajudarão a atingir o seu objetivo? Então, é muito importante que você traga as suas características de essência para você conseguir atingir o seu objetivo. O que seria ideal? O que seria fantástico fazer hoje em relação ao seu objetivo? O que seria fantástico, Diogo, é que eu já tivesse 500 postagens no Facebook. É que eu já tivesse gravado 100 vídeos. Beleza. Agora vamos lá. O que você vai fazer de verdade? Primeira tarefa, primeira ação. Agora que você tomou consciência desse objetivo macro, nós vamos continuar planejando ele através dessa ferramenta. 6W, 3Hs.
Isso são siglas de perguntas em inglês, tá? W quer dizer what, who, why, where, when. E o H quer dizer how much, how many. Então, vamos fazer perguntas por pergunta. E eu quero que você anote aí. O que você quer com o seu negócio ou com a sua carreira? E se não for negócio ou carreira, o que você quer de verdade com o seu objetivo que você escreveu anteriormente? Por que você quer fazer essa atividade? Você quer fazer por quê? É para dar um conforto melhor para sua família? Você quer fazer porque é uma missão divina? Você quer fazer porque é para impactar outras pessoas? Você sabe o que te leva a fazer o que você faz. E é essa causa, esse porquê, que vai fazer você enfrentar as adversidades. Para quem você quer trabalhar? Você pode querer trabalhar numa empresa, numa multinacional, você pode querer trabalhar para o governo, num concurso público, você pode querer ser um autônomo, você pode querer trabalhar para a internet, como é o meu caso. Quando você trabalha pela internet, você tem liberdade de tempo, você tem liberdade de espaço, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Qual é o seu objetivo? Não se compare ao que eu estou falando. Eu quero que você fale daquilo que tem a ver com você. Outro ponto. Quem é você hoje, nesse lugar que você está, diante desse lugar que você quer chegar? Por exemplo, tem pessoas que falam assim: ah, eu quero ganhar 150 mil por mês. Se você colocou isso como objetivo e você hoje ganha R$ 1.000 por mês, não quer dizer que você não vai conseguir. Mas eu quero que você deixe de uma forma mais clara e realista isso. Vamos sair do sonho e vamos entrar na realidade, um passo de cada vez. Quem é você hoje, profissionalmente? Quantos seguidores você tem na internet? Na sua lista de e-mail ou na sua lista de transmissão pelo WhatsApp, quantas pessoas você manda? Quem é você hoje, por exemplo, na sua categoria profissional, na sua cidade, no seu bairro? Onde que você quer chegar? Você quer ser referência na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade? Você pode até falar que você quer ser referência no mundo, mas eu estou trazendo você para a realidade. Então, trazendo você para a realidade, onde você quer chegar? Onde é possível chegar? Quando você quer chegar? Que data que você quer chegar? Coloque aí 1 ano. Eu quero que você faça esse planejamento para daqui a 1 ano. Planejamento de curto prazo e imediatismo é o que a gente já está acostumado a fazer. Mas se a gente parou para planejar, a gente tem que olhar para o médio prazo. E o tempo, muitas vezes, é importante para a gente amadurecer aquilo que a gente está fazendo. O tempo leva a gente à consistência. E a consistência leva a gente à confiança e à credibilidade. Quanto você precisa investir para chegar onde você está chegando? Onde você quer chegar? Eu pulei uma pergunta. Como você vai chegar? Como que você vai chegar? Então vamos imaginar assim, você quer ser um terapeuta, você quer fazer um curso de constelação familiar, você tem que fazer, porque como você vai chegar? Você quer trabalhar com reiki, você tem que fazer um curso de reiki. Você quer trabalhar colocando mídias sociais, você tem que entender um pouco disso, isso é como. Quanto que você precisa investir? Agora sim, coloca aí dinheiro. Dinheiro em cursos, dinheiro em publicidade. Olhe para a sua carreira como um negócio.
ele tem entradas e tem saídas. Então, quanto que você precisa investir? Quanto que você quer de retorno? Quanto que você quer dentro do seu bolso? Com todos os gastos que você tem. Lixe aí todos os gastos que você tem. Isso você pode fazer no final dessa aula. Mas você pode colocar de um lado todos os gastos. Você pode colocar aluguel, você pode colocar colégio do filho, você pode colocar alimentação, tudo isso. E coloca a tua entrada. E vê o que você precisa investir. Tem que fazer curso, tem que colocar anúncio no Facebook. O que você tem que fazer? Agora que você estruturou esse planejamento, eu quero que você coloque ações com datas. Então, você tem um objetivo macro. Imagine assim, você tem um objetivo macro. Eu quero, daqui a um ano, ganhar 15 mil reais por mês como terapeuta. Beleza, qual é o primeiro passo que você vai dar? Coloca uma data. Qual é o segundo passo? Olha, o primeiro passo é fazer uma formação, que eu nunca fiz e quero fazer uma transição de carreira. Pronto. Buscar uma formação como terapeuta. Segundo passo, eu preciso postar nas mídias sociais. O terceiro passo, o quarto passo. Coloque aí as ações. Então, diante desse planejamento aqui, eu quero que você tenha clareza nos seus objetivos daqui a um ano. Então, se tudo isso que eu falei aqui para você, se isso tudo fez sentido para você, se você quer ser um terapeuta realmente que crie impacto nas pessoas, que você possa transformar muitas vidas através desse trabalho, se isso realmente faz sentido para você, eu quero oferecer para você o nosso curso, que é a Escola de Heróis. Eu vou dividir meus slides com você aqui para que fique claro aqui sobre o nosso treinamento. Escola de Heróis 1, nossa formação em constelações familiares e atendimento individual com os bonecos. A Escola de Heróis 1 é muito mais do que uma formação em constelação familiar. Você vai aprender, sim, técnicas profundas sobre constelação familiar com os bonequinhos de madeira. Mas, além disso, você vai aprender técnicas de programação neurolinguística, você vai ter ali técnicas de coaching, você vai ter ferramentas de coaching, e é uma formação. Então, você vai trabalhar no EH1 e você vai conseguir fazer sessões em duplas, você vai conseguir aí trazer essas técnicas e ferramentas e se desenvolver no aprendizado de 60 horas, onde você vai ter aí acesso a esse diploma ao final do curso. Esse diploma ele é reconhecido pela ABRAT, que é a Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos. Então, essa formação ela é 100% online, mas ela tem como bônus um evento presencial no Rio de Janeiro. Então, se você quer fazer essa formação 100% online, você pode fazer de qualquer lugar, você pode fazer também a qualquer momento, você terá acesso vitalício, então não tem tempo para você fazer, você pode fazer quando você quiser e da forma que você quiser. E se você quiser fazer ela presencialmente, você pode também, porque dá direito a um evento presencial. Então, tanto faz. Você pode fazer ela toda online, ou você pode fazer ela presencial também, ou você pode fazer das duas formas. Você assiste online e vem para o presencial para poder complementar tudo isso que você vai aprender nessas 60 horas. De toda forma, se você for de fora do Rio de Janeiro e ficar muito complicado para você vir ao Rio, não se preocupe, porque o evento presencial ele é gravado e é colocado no portal, tá bom? Então, essa é a nossa formação. Quais são os objetivos da Escola de Heróis? O objetivo é capacitar o terapeuta com técnicas avançadas de constelação familiar. Então, é uma formação em constelação familiar. E dentro da abordagem de técnicas inovadoras, além da constelação familiar,
você vai aprender técnicas de programação neurolinguística, vai aprender ferramentas de coaching, psicologia positiva e assim por diante. Além dessa técnica do lado técnico da abordagem e do atendimento, você também vai descobrir diversas técnicas de captação de clientes. Então, a gente ensina tanto a parte técnica do terapeuta, como ele deve abordar, como ele deve desenvolver, quanto a parte de carreira, de gestão de carreira com captação de clientes. As constelações familiares, então, é um mix de técnicas internacionais, de constelações familiares e técnicas com coaching, PNL, inteligência emocional. E a parte de captação de clientes, você vai aprender como divulgar melhor o seu trabalho, como vender mais e captar mais clientes, como cobrar o preço justo e ter o retorno financeiro que você merece, trabalhando menos e com mais tempo para você e para a sua família. Você acredita que é possível isso? Bom, eu também duvidaria disso tudo que eu falei e acharia que fosse coisa da internet. Eu só não duvido disso porque eu sou um caso de sucesso. Eu já treinei 12 mil pessoas no Brasil, 1.300 no exterior e online, mais de 50 mil pessoas já participaram dos nossos treinamentos. Psicólogos, terapeutas, médicos, engenheiros, empresários, todas as áreas. E hoje eu me dedico a formar os terapeutas do novo milênio. O que é um terapeuta do novo milênio? Eu pego todo o conhecimento e experiência nos atendimentos individuais, experiências nos cursos que eu fiz com Tony Robbins nos Estados Unidos, estudei na Alemanha com Bert Hellinger, fui para a Índia, fiz 2 cursos lá e também fiz vários cursos no Brasil. Então, eu atendi empresas com a metodologia da Escola de Heróis, como, por exemplo, a SEDAI, a SEG, o Kumon, a Ortec, Brasil Brokers e todas essas que estão aí no meu portfólio. Então, a gente, na Escola de Heróis, desenvolveu um método próprio, e esse é um diferencial nosso. A gente não fica só falando, a gente vai ver. Então, a gente foi até o Egito, estudou as civilizações antigas, a gente foi até a Índia, fomos até a África, fomos até conhecer uma tribo indígena, por exemplo, em Botsuana, na África. Isso daqui também é o nosso trabalho na África, em Angola, eu e Flávia aqui. Isso daqui é no México. Enfim, a gente gosta de viajar e estudar culturas, estudar com profundidade de desenvolvimento humano. Isso é um diferencial, porque a gente não esconde conhecimento. A gente simplesmente passa para você tudo aquilo que a gente aprendeu e desenvolveu nos últimos anos. Mais de uma década trabalhando como treinador. Então, Escola de Heróis de Desenvolvimento Humano. Heróis são curadores que vivem com propósito na vida pessoal e vivem isso no trabalho. O que é propósito? Propósito é cumprir sua missão de vida, que é impactar pessoas, que é ser útil. Então, é isso que a gente faz. E o que você vai descobrir agora falando detalhadamente do curso? Na parte 1 do curso, você vai trabalhar o Curando Curadores. Aqui é um trabalho de mentalidade de crenças. Como mudar a mentalidade de escassez para a de abundância e acabar com as armadilhas que te impedem de crescer. A gente vai trabalhar as crenças limitantes sobre dinheiro, sobre vendas, sobre merecimento. A congruência entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. Inteligência emocional entre o dar e o receber. Entenda, isso daqui é para você se trabalhar. Antes de você trabalhar outras pessoas, você precisa se trabalhar. Então, essa é a primeira parte do curso. Você precisa trabalhar a tua mentalidade, o teu jeito de pensar na tua profissão. Então, a gente vai fazer exercícios de mudanças de hábito, exercícios de gestão do tempo, tudo isso na parte 1. Na parte 2 do curso, a gente vai trabalhar a parte online de estratégia de vendas. Como vender melhor seu trabalho, como aprender as técnicas que vão fazer que você cobre o que você merece ganhar, estratégias de modelo de e-mail para ser enviado, roteiro da sessão de entrevista, passo a passo, modelo de postagem nos grupos do WhatsApp, modelo de postagem em Facebook, tudo isso, Instagram, passo a passo das estratégias comerciais e de marketing. Na parte 3 é a parte que mais se identifica com os terapeutas, que é a parte de ressignificação emocional. A gente aprofunda de um jeito que você nunca viu, porque o método é próprio. Tem pessoas que falam assim, eu já fiz curso de constelação familiar, eu já fiz curso de coaching, cara, mas é totalmente diferente do jeito que a gente trabalha, porque a gente trabalha num jeito único, a gente que desenvolveu. Simplesmente a gente não criou nada. A gente pegou uma estrutura baseada no melhor de cada curso que a gente fez.
Eu investi mais de 300 mil reais na minha formação. E, cara, você não vai pagar 300 mil reais e nem você precisa viajar em tantos lugares como a gente foi para aprender isso. Só que eu vou te passar isso num passo a passo. Então, você vai ter a sessão de entrevista para você trabalhar com o cliente ali, captar o teu cliente ali. Depois você vai fazer a ressignificação emocional e as constelações familiares. Como é que você aplica isso? Você vai trabalhar como gerar resultados concretos com seus clientes de forma breve, segura e duradoura. Aqui sim a gente vai se aprofundar nos princípios das constelações familiares e as ordens do amor, a estrutura de ressignificação emocional, as técnicas de perdão e gestão de conflitos, as técnicas dos bonecos para atendimento individual, e você vai trabalhar também o processo, na parte 4, o processo de 12 sessões. Eu não acredito num trabalho terapêutico como sendo uma coisa pontual e foi embora. Eu acredito num trabalho de 3 meses, de 3 a 6 meses. Eu acredito nessa forma terapêutica breve de se trabalhar. E isso vem gerando resultado para milhares de pessoas com a nossa metodologia. Esse método nosso foi testado no Brasil e foi testado no exterior. Então, como é que funciona? A gente trabalha a constelação familiar e acompanha a pessoa no processo de 12 sessões. Como desenvolver o processo individual de 12 sessões, cobrando o preço justo, isso você vai descobrir na Escola de Heróis. E aí você vai aplicar um mix de técnicas e você vai descobrir ali a estrutura do nosso método. O nosso método é o método MUD, que é baseado em mudança, união, desenvolvimento e excelência. Mudança de hábito e de comportamento, união da família e união das pessoas com que a pessoa trabalha e convive, desenvolvimento, habilidade de comunicação, habilidade técnica de como se vender, de como se expressar, e a parte de excelência, com foco no ciclo da excelência dos comportamentos positivos. Então, a gente vai trabalhar a estrutura das sessões e eu vou mostrar para você, com demonstrações práticas, como que funciona esse processo das 12 sessões. Então, na parte número 5, você vai trabalhar as 20 ferramentas para você trabalhar nas 12 sessões. Diogo, por que você ensina 20 ferramentas se são 12 sessões? Porque eu te entrego muito mais. Se você olhar para uma pessoa e achar que a ferramenta é X, essa pessoa é diferente da outra pessoa que a ferramenta é Y. Então, você tem que ter bases de ferramentas para poder você utilizar com a pessoa. Quais são as ferramentas? O resgate da criança interior, isso você vai trabalhar. A ressignificação dos momentos mais difíceis, o perdão e a gestão de conflitos, a visualização de pontos cegos, missão e propósito de vida, foco e gestão de carreira, tudo isso você vai trabalhar na parte número 5. Na parte número 6, você vai trabalhar as 40 técnicas. Técnicas, por exemplo, de coaching, de programação neurolinguística, de psicologia positiva e técnicas de constelação familiar no aprofundamento. Na parte número 7 é a parte da parte teórica do curso da História do Desenvolvimento Humano. Como as teorias e técnicas terapêuticas evoluíram na nossa história, bem como o comportamento do ser humano. Então, aqui é a parte histórica que a gente vai trabalhar. Qual é o investimento para poder você efetivamente entrar na Escola de Heróis e ter aí a rentabilidade financeira que você tanto deseja? Bom, se fosse um preço de mercado, se você fosse procurar no mercado um curso como o nosso, o investimento é cerca de 7 mil reais, tá? Você não vai pagar 7 mil reais na nossa formação. Quero dizer para você que nós somos diferentes, nós aplicamos um mix de técnicas. Então, além da constelação familiar, você vai também trabalhar com a programação neurolinguística e com coaching, com psicologia positiva e com outras técnicas. E aí, vamos lá. Se você fosse pagar, né, esse curso, simplesmente, se você fosse pagar cada um desses cursos, você ia pagar 4 mil de programação neurolinguística, mais 7 mil de coaching, mais 4 mil de constelação familiar, só que você não vai pagar isso na Escola de Heróis, que você vai ter tudo isso dentro de uma mesma metodologia. Então, eu vou falar para você que a nossa visão de investimento é R$ 3.997. Só que eu vou fazer uma oferta para você, como eu prometi aqui. Eu vou fazer uma oferta. E essa oferta, eu quero dizer para você que nós somos diferentes. Você, dentro do nosso curso,
você pode já ser um terapeuta ultra top e você vai olhar para o nosso curso e você vai descobrir várias novas técnicas. A gente teve um terapeuta de 70 anos, ele atende há mais de 40 anos como terapeuta, e ele falou assim, Diogo, é como se eu tivesse começado do zero depois do seu curso. Mudou totalmente a linguagem, mudou totalmente a técnica. E eu falo por que de mudar a técnica? O motivo é muito simples. O ser humano hoje é um ser humano que tem celular, um ser humano ansioso, é um ser humano focado na vida profissional. Há algum tempo atrás, não era esse ser humano. Então, quando a gente pega novas teorias, a gente começa a olhar para esse ser humano moderno. E é isso que as constelações familiares fizeram. O Bert Hellinger, que é autor da técnica, ele conseguiu trazer para o homem moderno a necessidade do homem moderno. Então, é um aspecto terapêutico muito mais breve. Assim como o Timothy Galloway fez isso no coaching. Então, a nossa formação, ela trabalha o lado emocional, trabalha o lado profissional, trabalha técnicas internacionais, e a gente já teve turmas no Brasil e no exterior. E, diante disso, eu quero dizer aqui que eu estudei com os caras mais tops do mundo. Isso daqui não é mentira, não. Mais de 300 mil na minha educação para poder eu me formar e trabalhar com isso que eu faço hoje. E eu vou pegar todo esse conhecimento aqui e vou trabalhar isso com você. Eu vou te entregar isso. E além de te entregar em 60 horas a formação do módulo 1 da Escola de Heróis, você ainda vai ter direito aí a 5 bônus. O bônus do curso Ansiedade Nunca Mais, são 7 exercícios de respiração e meditação, que eu aprendi na Índia, e eu coloquei isso num curso para você fazer com você e ter uma vida menos ansiosa e você aplicar isso também com os seus pacientes e clientes. O bônus número 2 é um curso de marketing digital. Se você se sente o dinossauro da internet, não se preocupe. Você vai aprender no curso de marketing digital com a gente o passo a passo. Como é que eu faço uma arte para postar? Tudo você mesmo, para você não ter custo. Como é que você posta no Facebook? Como é que você grava um vídeo? Tudo isso está no curso de marketing digital. Bônus número 3, material de estudos e de apoio. Você vai ter lá uma apostila, que é a apostila do curso, mas além disso você vai ter a parte teórica escrita para poder você ter o apoio ali de inteligência emocional, de como tirar suas dúvidas ali sobre a parte teórica do comportamento humano, tudo isso a gente vai trabalhar ali. Bônus número 4 é supervisão online bimestral e grupo de WhatsApp diário. Então, você vai ter sempre uma supervisão comigo, tá? Seja por WhatsApp, em grupo, no grupo de WhatsApp, ou seja, essa supervisão online que eu faço com vocês. Bônus número 5, um evento ao vivo no Rio de Janeiro. E eu falo para você, esse evento ao vivo é de frente para a praia de Copacabana. É uma coisa extraordinária. Vem gente do Brasil todo fazer esse curso e é extremamente empolgante. E eu estou muito feliz aí em fazer aí a próxima turma e receber as pessoas nesse evento ao vivo. Bom, além disso, como eu falei anteriormente, a nossa supervisão contínua. Se eu fosse trabalhar com você todos os bônus, evento ao vivo, marketing digital, material de estudos, material de apoio, ansiedade nunca mais, supervisão contínua, eu falo para você que só de bônus você pagaria aí quase R$3.000. Então, eu vou falar para você que se eu somar 2.845 de bônus mais 3.997 do nosso curso, no total sairia R$ 6.842. Mas você não vai pagar isso. Olha, eu vou fazer uma oferta aqui que é sensacional. Você não vai pagar nem a metade disso. Na verdade, os 100 primeiros vão pagar apenas 12 parcelas de R$ 197. Então, você vai ter direito à Escola de Heróis 1, mais os 5 bônus, por 12 parcelas de R$ 197. Agora, preste atenção no que eu vou falar. A vista tem desconto? Sim, a vista tem desconto. Diogo, me fale mais sobre as facilidades de pagamento. Todas essas dúvidas sobre pagamento, se o curso é para você, se não é, qualquer dúvida que você tiver, mande um WhatsApp para 986247578.
21 98 624 7578. Ou mande um e-mail para dh@escoladeheróistreinamentos.com.br. Repetindo, 21 98 624 7578, dh@escoladeheróistreinamentos.com.br. Portanto, se inscreva na Escola de Heróis. Estamos juntos. Um grande abraço. Até a próxima. Mande aí um chamado no WhatsApp, tanto para o celular, ou talvez você possa mandar também um chamado no e-mail para dh@escoladeheróistreinamentos.com.br. Então é isso, galera. Essa é a oferta da Escola de Heróis. Estamos juntos aí. É um prazer enorme estar com vocês aqui fazendo essas aulas. Então, nos vemos por aí, lá na Escola de Heróis. Valeu, um abraço, até a próxima. Valeu, galera!